A clássica sobre a teoria dos conjuntos. Em uma empresa de porte médio, 217 funcionários têm casa própria, ou carro, ou as duas coisas. Se 189 têm carro e 63 têm casa própria, o número de funcionários que têm carro, mas não têm casa própria é? Show de bola! Normalmente esse tipo de questão é resolvido através do uso de diagramas, né? Só que eu vou mostrar para vocês uma maneira alternativa de resolver esse tipo de questão. Para quem gosta mais de álgebra, de fórmula, de equações, enfim, para quem está mais acostumado com esse tipo de ferramenta, que é o chamado princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. O número de elementos do conjunto união entre dois conjuntos, né, A união B, é o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos do chamado conjunto interseção, A interseção B. São os elementos comuns, né, aos dois conjuntos. Show! No caso, no nosso exercício, nós temos o seguinte: 63 tem casa própria. Maravilha. Então, a quantidade de elementos do conjunto casa, vamos dizer assim, é 63. 189 tem carro. Então, a quantidade de elementos do conjunto das pessoas que possuem carro é 189. E nós sabemos que o chamado conjunto união, quer dizer, quem tem casa ou carro ou as duas coisas, tem 217 elementos. Ok? Beleza? Então, casa, união, carro tem 217 elementos. Vamos aplicar o princípio da inclusão e exclusão para encontrar o N de carro interseção casa, quer dizer, quem tem ao mesmo tempo casa própria e carro. Beleza? Vai ficar 217, que é a união, igual a 63, que é a casa, mais 189, que é o carro, menos a interseção. 63 com 189 vai dar 252. Passando esse carinha que está negativo aqui para o outro lado, ele vai ficar positivo. E trazendo o 217 para o lado do 252, ele também vai ficar negativo, não é verdade? Então vai ficar que nós vamos ter que a interseção, a quantidade de elementos da interseção entre quem tem casa própria e carro é 35. Show? Então há 35 pessoas que possuem tanto casa quanto carro. Mas não foi isso que ele perguntou, não foi isso. Ele falou o seguinte: quem é que tem carro, mas não tem casa própria? Cuidado aqui com a pergunta para você não se enganar lá no dia da prova, se cair uma similar a esta e você acabar errando de bobeira. Quem tem carro, mas não tem casa própria? Quem é que tem carro? 189 pessoas, ok? Desses 189, 35 também possuem casa própria, já que 35 é a quantidade de elementos do conjunto interseção. Não é isso? Então, a diferença entre eles é a resposta. Quem tem carro? 189. Tirando os que também têm casa própria, 35, irá sobrar quem só tem o carro, porém não tem a casa. 154, portanto, é a nossa resposta. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Leal Concursos Incomparável.